Meus amigos, é o seguinte, a verdade é que todo mundo quer ver o fim da hegemonia brasileira na Libertadores. E às vezes, a briga não é só dentro de campo não, viu? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo, fazer tudo aquilo que você já sabe. Seguinte, eu vou dividir esse vídeo em dois, falar primeiro dos grupos da Libertadores e depois da fala desastrosa, asquerosa, nojenta do presidente da Conmebol ao ser perguntado sobre a possibilidade de clubes brasileiros deixarem a competição em protesto à inoperância da Conmebol no combate contra o racismo. No dia do sorteio, inclusive, o Alejandro Domingos fez um pronunciamento, falou até muito tempo, me surpreendeu até ele levar o tema ali para o palco, mas com um ar meio pouco interessado, né? Inclusive, em alguns momentos, até sorrindo. Um assunto que merecia tudo menos sorriso. A Conmebol foi provocada pelo Palmeiras, principalmente com o episódio Luigi na Libertadores Sub-20, um episódio grave no jogo contra o Cerro Porteño. O Palmeiras depois foi até a final, né? Jogou contra o Flamengo acabou ganhando do Palmeiras, mas esse episódio marcou a Libertadores Sub-20 e marcou profundamente. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deu declarações muito fortes, fez pedidos formais e levou a cabo um debate muito profundo sobre o que a Conmebol não faz, para algo que ela diz que faz, né? E no palco, o presidente da Conmebol voltou a dizer que as ações da Conmebol elas são muito ativas em relação ao combate contra o racismo, quando a gente vê que na prática não é nada disso, tanto que a punição ao Cerro Porteño ela foi ínfima, né? Uma multa, que é muito pequena, jogos sem torcida na Libertadores Sub-20 e ações sociais nas redes sociais do clube, que eu nem vi se isso foi cumprido ou não. Mas eu vou esmiuçar esse assunto, a gente vai também falar dos grupos, porque meio que é o continente inteiro contra o futebol brasileiro, né? Contra a hegemonia do futebol brasileiro. A gente nunca foi muito bem visto pelos nossos pares aí, né? Até porque a gente fica isolado do ponto de vista linguístico e tal. Acho que culturalmente a gente também está um pouco distante de uruguaios, argentinos, que são futebolisticamente as grandes potências aí do continente. Historicamente, a gente sempre viu a Libertadores ser um ambiente muito hostil para os brasileiros, isso ali nos anos 70, anos 80, a partir dos anos 90. Acho que isso foi mudando e dos anos 90 para cá, a gente viu economicamente o Brasil se desgrudar de todos os outros países da América do Sul e economicamente a gente foi ficando cada vez mais forte e alguns países foram ficando cada vez mais frágeis e isso foi dando ao futebol brasileiro uma força muito grande. E neste momento a gente vive a maior hegemonia de um país na história da Libertadores, pelo menos em sequência. Nunca na história um país ganhou 6 Libertadores seguidas. Nem quando a Argentina teve o seu melhor momento ali nos anos 70, ela ganhou 6 Libertadores seguidas. Ela chegou perto disso, mas 6 em sequência nunca aconteceu. Um país ganhar 6 vezes em sequência. Você pode ter tido ali uma sequência de um clube, mas é diferente de um país. O Brasil teve uma variação de campeões nesse período, né? O Brasil foi campeão com o Flamengo, foi campeão com o Palmeiras, foi campeão com o Fluminense, foi campeão com o Botafogo, além de ter feito finais entre si, né? E foram algumas. Então, de fato, é uma hegemonia muito grande. O Brasil hoje pega qualquer talento do Uruguai, da Argentina, da Colômbia, tudo, e traz para cá. Pega técnicos também desses países. Então, de fato, se a Conmebol nada fizer, essa dominância tende a continuar. Para a competição, isso é bom? Não é. Para a gente, enquanto Brasil, é fantástico. Para a competição, tenho plena consciência que não é. Mas eu vou esmiuçar os grupos daqui a pouco e vou deixar o convite na tela para você conhecer o Mr. Jack aqui, ó. Aponta para esse QR Code aqui, ou o link que está na descrição do vídeo, para você, inclusive, se quiser apostar e dar seus palpites na Libertadores, que tem alguns grupos bem interessantes. É um recado para quem tem 18 anos ou mais, se você não tem esse recado, não é para você, beleza? E lembrando, aqui é para jogar com responsabilidade, no Mr. Jack você tem segurança, agilidade e as melhores cotações do mercado. Abra sua conta lá, se você já tem a conta, quando você clicar no link aqui ou apontar o QR Code, vai aparecer uma telinha de cadastro, você
aperta o xizinho, sai da telinha e começa a brincar na sua conta que já está cadastrada, beleza? Vou deixar um tempo aí, enquanto a gente fala do sorteio da Libertadores aqui. Deixa eu só melhorar essa parada. Pronto. Seguinte, vamos lá. Os grupos foram definidos, né? A gente tem aí os 8 grupos, passando os 2 primeiros. O terceiro vai para Sul-Americana. O Botafogo já era conhecido como previamente o cabeça de chave do grupo A. Eles primeiro sortearam todos os cabeças de chave, depois foram distribuindo nos potes as respectivas equipes. Lembrando, não pode ter time do mesmo país no mesmo grupo, à exceção de clubes que vinham da pré-Libertadores do playoff lá. Portanto, o Bahia tinha o risco de cair em grupo com brasileiros e isso acabou acontecendo no grupo que é considerado o mais equilibrado e o mais difícil. O grupo do Botafogo tem basicamente o Estudiantes como o grande adversário. O Estudiantes se reforçou, faz uma temporada por enquanto, até este momento, interessante, mas Universidade de Chile e o Carabobo, inicialmente, não devem ser adversários para complicar a vida do Botafogo, se bem que neste momento o adversário mais difícil do Botafogo é o próprio Botafogo, porque nesse momento a gente não sabe as perspectivas do time, né? É uma equipe que perdeu 2 titulares e não foram quaisquer titulares, Luiz Henrique e Almada, 2 dos principais. Dá a impressão até que o time perdeu mais, né? Porque o time caiu muito de produção. Mudou de treinador e perdeu outros 12 nomes ali de composição de elenco. É uma reformulação que até agora, a gente está falando aqui no dia 19 de março, o resultado é nenhum, né? O Botafogo ainda está engatinhando na temporada. Porém, o torcedor do Botafogo está acostumado com isso. Então, no planejamento dos últimos 2 anos, o Botafogo deu guinadas ali em janelas específicas, principalmente até na janela do meio do ano. Então, assim, classificar com o que tem hoje dá totalmente. Totalmente. E aí, depois do Super Mundial, aí quando chegar a mata-mata de Libertadores e tal, pode ser que a gente veja um outro Botafogo, inclusive um Botafogo que se desenhe diferente para o Super Mundial. Vamos ver até lá o que acontece. Neste momento, o Botafogo pode, com o que tem, passar de fase sem problema. O Flamengo é outro muito favorito no seu grupo, que tem a LDU, Deportivo Táchira e o Central Córdoba. De novo, a LDU tem trabalhos recentes muito bons, tem uma altitude ao seu favor, mas tem bom futebol também. Agora, o Flamengo é muito favorito aqui, né? Ele acho que é favorito a passar em primeiro e passar assim com pouquíssimos problemas, mas vai viajar bastante, né? Botafogo e Flamengo vão viajar bastante. O Flamengo, legal, inclusive. Isso, em termos de logística, pode ser um ponto. O Flamengo tem, no início da temporada, mostrado muita potência física, né? Muita intensidade na marcação, na pressão alta e tal. Isso é fundamental para o jogo do Filipe Luís. O desgaste do calendário, vamos ver o quanto impacta na forma como o time do Filipe Luís atua. O Fortaleza, que estava no pote 3, pegou um grupo aqui com Colo-Colo e Racing, que são tradicionais, mas o Colo-Colo não faz uma temporada interessante, inclusive no momento do sorteio, ele era o 11º do Campeonato Chileno, que também não começou há muito tempo. O Racing, junto com o River ali, acho que são as 2 grandes forças do futebol argentino no momento. O Racing foi campeão da Sul-Americana, foi campeão da Supercopa, jogando um futebol interessante. Todo mundo que viu o Racing jogar na Sul-Americana viu ali um time com conceito, com critério e tal, com uma relação muito bonita com o seu treinador, que inclusive foi homenageado no dia do sorteio. Então, assim, acho que a briga do Fortaleza é para passar, acho que chegar nas oitavas é altamente possível, mas precisa ver como é que vem aí, principalmente o Colo-Colo, né? Não dá para falar que o Bucaramanga aí vai dar algum trabalho. Mas o Fortaleza também vai ter uma logística chata, né? Assim, tudo para o Fortaleza é longe. Então, é um time que vai sofrer um pouquinho nesse aspecto, mas está aí de novo. Lembrando, na primeira participação do Fortaleza na Libertadores, ele conseguiu passar para as oitavas de final. Então, acho que dá para repetir a dose. No grupo G, eu estou indo na ordem aqui, tá? Depois eu volto para cá. No grupo G temos Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño. Acho que o Palmeiras não tem muito trabalho para passar.
Também é um time que precisa entrar nos seus trilhos, mas tá olhando para o nível dos adversários, tá tranquilo. O Bolívar tem uma altitude chata, a logística do Palmeiras aqui, e tem esse jogo com o Cerro Porteño que deve ser tenso, porque é um reencontro justamente diante do adversário que causou todo o transtorno que causou na Libertadores Sub-20 lá no episódio do Luiz. Então esse jogo é um sinal de alerta tanto na ida quanto na volta. Mas em termos de classificação, acho que não tem muita questão aqui. O Palmeiras deve passar na Libertadores passada, né, de 2024. Acho que o Palmeiras teve ali a fase de grupos em que, teoricamente, na era Abel, era mais enroladinha, mas o Palmeiras tem feito primeiras fases de Libertadores muito consistentes. No grupo B, temos o River Plate, Independente Del Valle, Universitário e Barcelona de Guayaquil. Eu não acho esse grupo mole, não, tá? O Independente Del Valle tem um trabalho consolidado já há alguns anos, e o Barcelona de Guayaquil mostrou contra o Corinthians que pode enrolar a vida de qualquer um, apesar do jogo da volta ter sido um jogo muito ruim do Barcelona. E o River contratou reforços, já tem 4 campeões mundiais, né, que estavam na seleção da Argentina em 2022 no elenco, fez outras contratações muito boas. Vamos ver se o Galhardo vira a chave, porque o retorno dele de imediato não foi muito bom, né? Galhardo agora pode ser que comece a entregar um bom futebol. São Paulo, Libertad, Tadieres e Alianza Lima, eu não acho esse grupo fácil também para o São Paulo, tá? O Libertad até agora faz o início de temporada, pelo menos no dia, até o dia do sorteio, estava invicto. O Tadieres tem um histórico, né, contra o São Paulo, e o Alianza Lima tem individualmente algumas figuras interessantes. E precisa ver também a consistência do próprio São Paulo, né? Qual é, de fato, o modelo, a forma que o Zubeldia vai estabelecer. Ele parecia ter encontrado um time na reta final do Paulista, e aí chegou justamente na semifinal, fez uma mudança que acho que foi muito profunda, que funcionou ali por 12 minutos, mas depois o time acabou sofrendo muita pressão diante do Palmeiras. E aí precisa ver, né? O São Paulo é um parecido com o Botafogo ali, que tem ele próprio como um primeiro grande adversário, de entender qual é o São Paulo mais forte, qual é o São Paulo ideal, para aí partir para esses adversários que, de novo, não acho que seja um grupo fácil, tá? Talvez, depois do grupo F, seja o grupo mais equilibrado. E por falar em grupo F, você tem o Nacional, o Internacional, o Atlético Nacional e o Bahia. O Inter, que é um dos melhores times do país nesse momento, junto com o Flamengo, com um retrospecto absolutamente impecável. O Bahia, do Rogério Ceni, que se classificou com alguma emoção ali, mas era favorito, e é um time com um elenco muito, muito bom, com várias peças. Tem gente que critica que o Bahia podia jogar mais na mão do Rogério e tal. Eu, particularmente, gosto e acho que o Bahia vai brigar por vaga. O Atlético Nacional é um clube tradicional, e o Nacional que vem reformulando e fazendo um trabalho bastante interessante lá no Uruguai. Assim, é mais forte do que nos últimos anos. Então, vamos ver, porque tem potencial aqui de um brasileiro matar o outro, por exemplo. Apesar de eu achar que Inter e Bahia têm plenas condições de classificar. E o Grupo H tem o Peñarol, que mudou muito da Libertadores passada para cá, foi semifinalista, lembrando, no ano passado. O Olímpia, o Vélez, que caiu muito de produção também em relação ao ano passado, chegou a ser o melhor time argentino em algum momento de 2024. E o Bulu Bulu, que é um novato aqui, tem um símbolo, inclusive, muito parecido com o da CBF. Então, quando eu falo que é contra tudo e contra todos, é que, de fato, assim, a CBF quer porque quer tirar o Brasil do posto de maior potência do momento, assim, do ponto de vista de produto. É interessante para a CBF que isso aconteça, que isso acabe, né? Porque, de fato, para a competição é muito ruim estar na mão de uma figura só. Mas aí a gente precisa tocar num tema aqui, né? Que é esse sujeito. Aqui, ó. Glorioso presidente da Conmebol, perguntado sobre a saída dos brasileiros, o Alejandro Domingues respondeu o seguinte: você imagina aí como é que seria a Libertadores sem times brasileiros? Ele falou, cara, seria como o Tarzan sem a Chita. Essa declaração, ela é nojenta, ela é asquerosa, e você fica duvidando que ela foi feita sem querer. Ou a associação que ele faz de comparação automática, né? Tá muito ali com o pé em algo que a gente abomina. Porque vamos lá. 2 semanas atrás, teve o episódio de um jogador brasileiro sendo chamado e xingado lá no jogo contra o Cerro Porteño, o Luiz do Palmeiras. E assim, a expressão macaco, ela é a mais comumente usada aí nos estádios sul-americanos para fazer ofensa racista contra jogador brasileiro.
Isso não é de hoje, não foi de semana passada, vem de muito tempo. E a Conmebol não tem muita atitude prática em relação a isso. E o presidente da Conmebol, perguntado sobre o assunto, achou de bom tom fazer a comparação neste tema com um macaco, que é a chita. Não sei se você sabe, né? O Tarzan foi criado por macacos, e a chita tem relação com o personagem na história. Se ele quisesse fazer, o Tarzan sem a Jane, que é entre aspas, né, a namorada do Tarzan, quisesse fazer, sei lá, arroz sem feijão, sei lá, praia sem sol, porra, bolo sem açúcar, qualquer coisa. Mas ele escolheu fazer uma comparação que fala de um chimpanzé. Então, assim, ou é muita falta de noção, ou na cabeça dele a coisa está muito enraizada, porque não tem muito caminho. E aí alguns clubes brasileiros ali se pronunciaram, fizeram nota e tal. Não foi um movimento conjunto que eu imaginei que seria mais firme até, mas alguns fizeram notas, alguns grandes inclusive, mas não houve um movimento que eu imaginava. Pode ser até que esse movimento ainda venha, mas uma declaração dessa, dentro do contexto, era papo de destituir o presidente da Conmebol. Porque um sujeito que faz esse tipo de comparação uma semana e pouco depois de uma crise sensível que envolve racismo, e ele faz uma comparação que envolve um chimpanzé, falando do Brasil, se ele falasse de outros dois países que não têm esse histórico de serem alvo de ofensas racistas na Libertadores, talvez até passasse batido. Mas o personagem principal da pergunta era o futebol brasileiro, eram os clubes brasileiros. E ele cita, e aí eu não sei se na cabeça dele o Tarzan é a Libertadores e a chita é o futebol brasileiro, né? Porque aí é mais grave ainda, e o desenho me parece muito esse. Então, assim, como é que um sujeito desse vai brigar genuinamente contra o racismo se ele não vê problema na declaração? Depois ele fez um pedido de desculpa pro forma lá, absolutamente burocrático, uma nota, né, que é de praxe. A pessoa fala a barbaridade e depois faz uma nota. Ou então um vídeo de camisa branca e fundo branco e cara de lavada. Esse é o protocolo padrão. O Alejandro não fez o vídeo padrão, mas fez a nota padrão, dizendo que não foi intenção e tal. Mas, assim, se é automática aquela comparação, é muito grave também que ele não tem o filtro. E aí, se ele não tem o filtro, se ele não vê problema naquilo num primeiro momento, como é que ele vai ver problema em outras coisas? E as declarações de vários dirigentes, e a gente viu, por exemplo, o Gamarra, né, ex-zagueiro paraguaio, que inclusive jogou no futebol brasileiro, a gente viu presidentes de clubes ali, todos minimizando o episódio, e inclusive tentando inverter, né, falando, porque os brasileiros nos matam, não sei o que e tal, e quando acontece qualquer coisa querem fazer um escarcéu como se fosse o velho mimimi, né, falando que é um mimimi, que é choradeira e tal. Então, assim, é essa galera que toma a decisão, são essas pessoas que estão ali. Então, como é que você vai ver mudanças se elas genuinamente não acreditam que existe um problema? Você só consegue resolver alguma coisa se você entende que existe um problema. Se eles acham que não tem o problema, como é que vai resolver? Se eles acham que aquilo não é um problema. E quando entendem, quando ficam tão acuados, eles atacam para depois se defender, né? Falando que o futebol brasileiro faz isso, faz aquilo, que faz não sei o quê. Não que a gente não tenha problema, a gente tem vários clubes, a gente tem que olhar para cá. Nós temos episódios de racismo aqui. Mas lá fora tem sido muito recorrente, e eu acho que essa vai ser uma Libertadores muito tensa. Como eu disse, vão ser os clubes brasileiros contra tudo e contra todos, provavelmente. De novo.